Esse assunto estética é fascinante para mim, porque eu acho que a gente tem que dividir o sucesso de uma reabilitação com o sucesso funcional, que é o paciente com conforto, o paciente mastigando bem, o paciente se sentindo seguro com a sua prótese, mas existe também o conforto psicológico. Eu acho que um é independente, dependente do outro. Não adianta nós termos um sucesso estético, nossa, ficou linda, e o paciente fica inseguro com relação à retenção, com relação à sua mastigação, e vice-versa. Não adianta ele estar mastigando bem se existe ele não se reconhece no espelho como sendo aquela pessoa que antes tinha os seus dentes naturais, né? Então, é importante falar da estética. Eu falo com muito conforto sobre estética dentária, porque foi um assunto que eu tive muitos problemas clínicos. Quem me conhece sabe que, apesar de eu ser um professor há mais de 30 anos, eu sempre estive ligado à clínica diária, eu nunca abandonei o meu consultório. Então, eu sempre, assim como vocês, me sentia triste quando esteticamente o caso não ficava correto. E aí eu tive a oportunidade de fazer minha pós-graduação na USP e eu sempre pedi para os meus orientadores que eu ficasse militando, que as minhas teses, dissertação de mestrado e doutorado, ficasse ligada à estética. Por quê? Porque já que eu ia ter que estudar profundamente um assunto, por que não estudar um assunto tão importante que vai levar a autoestima do paciente quanto à estética dentária e que eu estava tendo problemas na minha clínica, né? Olá, Rezende, o Laboratório Schmidt, Diego Amorim, estamos juntos aí, o Jackson, olha que beleza, Cacequi, Rio Grande do Sul, barbaridade, guri, tudo bem? Lúcia, dos Estados Unidos da América, estamos internacionais, o Fábio está aí, é um prazer poder conversar com vocês. E hoje eu vou falar sobre a estética, que eu denominei estética do repouso. Veja bem, esse termo estética do repouso é apenas para didática, mas eu acho interessante nós abordarmos algumas coisas com relação a suporte labial, dimensão vertical, porque é uma estética que ocupa um grande espaço do tempo das pessoas quando elas não estão falando, quando elas não estão comendo, que ela em relaxamento, talvez até te ouvindo. Essa estética do escutar, do repouso, ela é tão importante quanto a estética do sorriso. E existem fatores que o reabilitador bucal pode e deve interferir nessa estética, que nós podemos até, nesse mundo hoje da odontologia, das modas, né? Sempre tem uma moda, uma hora a ortodontia, sempre tem a outra hora a faceta, a bola da vez. Hoje nós estamos falando muito em harmonização facial. Nada contra a harmonização facial invasiva, a injetada, mas o reabilitador protético, ele está acostumado à harmonização facial protética há muitos e muitos anos, né? Ele faz uma harmonização facial através do que nós chamamos de plástica protética. A própria prótese, ela vai recuperar o suporte labial, ela vai recuperar toda essa harmonia facial que envolve a dimensão vertical de repouso, envolve a dimensão vertical de oclusão, e nós fazemos isso diariamente no nosso consultório, né? Então, assim, a harmonização facial não é um termo exclusivo dos procedimentos invasivos injetáveis, não. Ele também faz parte do nosso dia a dia. E amanhã, eu gostaria de chamar vocês que eu vou estar falando, na prática, quando você selecionar os seus dentes artificiais, e eu sempre indico para que o dentista selecione os seus dentes artificiais, eu acredito que o dentista ele seja o responsável, ele deve ser o mentor do planejamento estético. E o dentista, vocês me desculpem se eu estiver falando alguma coisa contra a ideia de vocês, mas se vocês não
selecionarem largura de dente, altura de dente e posição de dente, alinhamento de dente, disposição de dente, você, dentista, não é o mentor estético. O mentor estético é o protético que não tem as informações suficientes para dominar, para tomar decisões. E ele é obrigado a tomar por quê? Porque o dentista não toma por ele. Então, se eu estou sendo repetitivo, eu vou continuar repetindo até que as coisas possam mudar e o dentista possa assumir o planejamento estético. Então, amanhã eu vou falar sobre uma coisa muito interessante, principalmente para aqueles que estão começando a ousar, né, selecionar os dentes. É uma ousadia benéfica, é uma ousadia que você vai perceber que cada vez mais você vai clarear a sua mente se você passar a selecionar dentes. Se sempre você delegar para o protético, você jamais vai sair daquele compromisso de assumir e ter o prazer de ter acertado a estética do paciente. Porque não adianta o protético selecionar e você olha e fala, ficou bonito, não sei por quê. Ficou horrível, não sei por quê também. Então, isso não é obrigação do protético. Então, amanhã eu vou falar sobre um provador ou provadores que você pode fazer após a seleção do dente para que você use esse provador antes de montar os dentes. Porque meus amigos protéticos que me acompanham sabem, não há nada pior. Não, existe uma coisa pior do que montar dente. Existe, remontar dente. Não é isso? Então, veja, realmente a remontagem é uma coisa trabalhosa para o protético e fica realmente uma situação constrangedora de ter que remontar. Então, o provador vai fazer, primeiro, o dentista deve assumir a seleção dos dentes, deve escolher os dentes, e através da aula de amanhã eu vou mostrar como você vai poder evitar erros, evitar a remontagem. Você vai poder provar a cor do dente, a forma do dente, o tamanho do dente, evitando esse dissabor de você ter que fazer uma remontagem, ok? Boa noite, Aloysio, boa noite, Sandra, boa noite, Manuel, boa noite, Gena, boa noite, José Gama, Nilza, né? Boa noite, Faria, Leandro Faria. Então, eu vou compartilhar para vocês, vou pedir para amanhã vocês acompanharem essa aula do provador. É uma aula extremamente clínica, extremamente fácil, mas que vai fazer com que você possa fazer essa curva de aprendizado, começar a selecionar os seus dentes, usar o que eu chamo de provador direto, e através do provador direto você fala, não é esse aqui, ou até o paciente falar que não é esse aqui. Porque quando você seleciona a cor de um dente, muitas vezes você seleciona e o paciente fala, tá legal, mas quando ele vê 6 ou 8 ou 10 dentes ali, ele acha muito claro ou muito escuro. Então, vejam, essas coisas desgastam o protético, essas coisas desgastam o dentista e desgastam o próprio paciente. Então, existe procedimentos, sim, simples, fáceis, que você vai poder evitar. Vocês são meus convidados amanhã para a aula de 8 horas da noite, tá? Eu vou fazer mais uma live aí. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Maravilha, estamos aqui. Então, um outro convite que eu quero falar para vocês é uma aula bem completa que eu vou dar. Na verdade, eu vou estar unindo as várias lives que eu fiz sobre estética dentária, e no dia 12, você, através do Instagram e do Facebook, você pode se inscrever ali no link e você receberá o nosso link para a nossa aula online às 20 horas, no dia 12, semana que vem, aonde eu vou reunir as teorias que eu dei sobre a estética, os protocolos, e vou mostrar casos clínicos, como eu aplico esses protocolos nesses casos clínicos, tá? Então, você, dia 12, é meu convidado também. Então, dia 12, às 20 horas, quem ainda não se inscreveu, ou no Instagram. Agora é tanto Instagram, Telegram, para um velhinho isso é muito confuso. Mas lá no Instagram e no Facebook, professor Osmar Castro, você vai ter algumas chamadas da minha
aula online totalmente gratuita, onde dia 12, às 20 horas, você vai poder acompanhar a prática, né, dessa minha teoria. E veja bem, isso que eu vou falar é bastante teórico, é bastante didático. Quando eu me preocupo ao ensinar para o aluno, às vezes eu coloco algumas terminologias que são apenas para que o aluno entenda a complexidade. Porque, veja bem, se você fala assim, dimensão vertical de repouso, o repouso do paciente é uma posição vertical e ali você tem uma estética. Mas quando o paciente deglute, se ele tiver uma DVO baixa, existe um colapso, né? A sua musculatura toda fica sobrando aqui, a ponta do nariz se aproxima da ponta do mento, e aí você tem um colapso estético. Então, a estética do repouso, ela não é a DVR, a dimensão vertical de repouso. A estética do repouso é uma estética que vai da DVR até a DVO. Então, funciona assim. Deixa eu pegar aqui o meu Alfred, que me ajuda tanto, né? Veja, o Alfred está numa posição... Opa, peraí, desculpa, Insta, deixa eu afastar um pouquinho, senão o Insta não vai ver nada. É um olho no peixe e um olho no gato. Aí sim, agora sim. Então, veja, o Alfred está aqui, ó, tá? Deixa eu descompartilhar, que eu acho melhor aqui. Deixa eu explicar isso aqui para a gente não ter dúvida. Agora sim! Tudo bem, Alfred? Ele é tão carinhoso. Então, vejam, quando o Alfred está em DVR, o que acontece? Você me beijou tão forte, Alfred, que até o seu solver dentro e soltou. Deixa eu prender aqui. Quando o Alfred está em DVR, ou seja, na dimensão vertical de repouso, existe um espaço interoclusal que nós chamamos de espaço funcional livre. Então, o espaço de repouso. Observem que o músculo masseter e o pterigoideu interno, internamente, o temporal, todos eles estão em equilíbrio com a força da gravidade, o peso da mandíbula e dos dentes. Então, o que acontece? Vamos imaginar que o Alfred seja totalmente dentado. Sim. Imagine que você não use uma overdenture, Alfred. Isso é seu dente. Quando você está em repouso, existe uma dimensão, que é a dimensão, um comprimento da face vertical. E aí, se o Alfred ficar ouvindo eu falar mais que o homem da cobra, o que acontece? O Alfred não fica o tempo todo na DVR, ó. A não ser que ele tenha morrido. Ok, foi sem graça. Mas se ele estiver vivo, o que vai acontecer? Quando ele for deglutir, ele vai encostar os dentes, vai eliminar esse espaço funcional livre, e aí ele vai relaxar. E ele fica fazendo isso durante todo o tempo. Ou seja, a estética do repouso, ela é esse caminho vertical entre a dimensão vertical de oclusão até a DVO. E depois ele relaxa. Então, se eu ficar falando e o Alfred aqui descansando, durante todo o tempo ele está da DVR para a DVO, da DVO para a DVR. Esse caminho ele é muito pequeno. De acordo com um autor chamado Iazaki, ele diz que nos dentados, esse caminho ele altera demais. Ele vai de mais que 0 até, às vezes, 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. Então, o espaço funcional livre, ele não é um espaço, como o pessoal fala, 3 milímetros. 3 milímetros de espaço funcional livre seria uma média, mas no dentado existe uma diferença entre um e outro. Por exemplo, vejam, o Alfred está relaxado e a dimensão vertical de repouso dele abriu um espaço aqui de 6, 7 milímetros de espaço funcional livre. E quando o paciente ou a pessoa está dormindo, às vezes o espaço funcional livre é maior. É de quase 2 centímetros. Por quê? Porque ele está muito relaxado, mas não é uma dimensão funcional.
A DVR, normalmente, ela vai, de acordo com o Miyazaki, um pouquinho maior que zero, ou seja, 1 milímetro, 2, 3, até 1 centímetro. Então, esse caminho, quando você acerta a DVO numa prótese, esse caminho ele é a estética do repouso, tá ok? Ou seja, não é uma estética estagnada na DVR, ele é esse caminho entre a DVR e a DVO. Só por título de curiosidade, eu sei, eu sempre faço isso com você, ele fica muito triste, mas só por título de curiosidade, quando o dentista, ele, ao recuperar a DVO, ele usa uma DVO muito baixa, você tem um verdadeiro colapso muscular, e essa sobra de pele, ela é, na verdade, um masseter, como se ele tivesse assim, as fibras do masseter estão soltas. E observem que, lateralmente, né, ele que não fechava aqui, agora ele começa a fechar aqui, o mento vai para frente, né, e para cima, e a ponta do nariz cai, dando esse perfil de polichinelo de quem tem a perda de DVO. Então, a estética do repouso é muito importante que nós trabalhemos na DVO, mas não tão somente na DVO, como eu vou mostrar para vocês, tá? Mas a DVO, eu diria que seria o prato principal se você quiser acertar a estética do repouso, ok? Então, só antes de... Deixa eu compartilhar de novo, para que a gente possa voltar. Isso. Então, vejam, a estética do repouso é esse caminho que vai da DVR até a DVO. Né? No caso aqui, eu estou chamando de MIC, máxima intercuspidação, ou da DVO até a DVR. Então, é um espaço vertical aonde você tem um stop desse espaço, né, desse comprimento vertical, e esse stop é justamente a MIC, ou a dimensão vertical de oclusão. Então, eu diria assim, que para a gente ampliar um pouco o nosso pensamento, a estética do repouso, ela é o encontro de 4 grandes fatores. Primeiro, o que eu falei para vocês, o principal, a dimensão vertical de oclusão. Depois, nós temos a MIC centralizada. Então, não adianta nada você acertar a DVO se você errou o registro de mordida e a DVO está correta, mas o paciente está mordendo torto, ou para a esquerda ou para a direita. Isso vai dar uma desarmonização facial muito grande. O olho humano, ele é muito rígido à simetria. Por isso que uma pessoa que tem um pouquinho de desvio, um pouquinho estrábico, o mundo já trata ela diferente, já é o vesgo ali. Porque qualquer assimetria, dependendo de um certo grau, incomoda. E se você errar a oclusão no sentido horizontal, ou seja, você perceber que a pessoa está com a boca torta para a esquerda ou para a direita, isso vai dar um comprometimento muito grande na estética, tá? Então, a MIC centralizada, ou seja, oclusão centralizada, ou se você quiser chamar de DVO centralizada, mais a dimensão vertical de oclusão, mais o suporte labial adequado, principalmente o suporte labial superior, e mais a visibilidade ou não dos dentes em repouso, vai ser o responsável por essa estética do repouso. E essa visibilidade dos dentes é um dos maiores erros no planejamento estético. Se você pegar ali todos esses livros de prótese total, ali, ó, todos esses livros falam que a altura do plano de orientação superior deve ser analisada por quanto aparece de plano. O que ele está querendo dizer com isso? O quanto aparece de dente em repouso. Mas, pessoal, não tem nada a ver. Nada. Nada a ver. Por quê? Porque cada livro fala, um é 2 milímetros em repouso, outro 3, outro, se for homem, é 3, se for mulher, é 4. Outro fala na linha do lábio. Cada um fala uma coisa. E pequenos erros nessa altura do plano vai levar a grandes comprometimentos estéticos. Então, nem sempre o dente vai aparecer em repouso.
se isso for prejudicar o quê? A estética do sorriso. A estética do sorriso é mais importante que a estética do repouso, com relação à visibilidade dos dentes, com relação à visibilidade dos dentes, ok? Então, veja, eu quero que vocês ampliem a sua maneira de pensar. Então, a dimensão vertical de oclusão, a posição da mandíbula no sentido horizontal, ou seja, uma mix centralizada ou uma DVO centralizada, um belo de um suporte labial, principalmente o suporte labial superior, e análise se esses dentes devem aparecer ou não em repouso, vai ter a intersecção desses 4 fatores, você vai ter uma estética do repouso harmônica. Então, quando você pega... Olá, Marília, Proceran. Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos juntos, né? Olá, Irlane. Exatamente. Então, Elane, normalmente, quando você tem, o paciente está falando aqui, quando tem algum problema, né, com relação à estética, sempre eu indico o profissional fazer uma prova dos dentes em cera, né, e é realmente importante essa prova em cera para que não possa falar, não, eu não gostei da minha prótese, né? Não há essa alternativa. Por isso que a prótese em cera é muito importante para não chegar a concluir a prótese e o paciente não ficar satisfeito. Faria, eu acho que, veja bem, não é para o dentista não ser preguiçoso. Eu acho que ele não escolhe o dente. Eu acho que não é uma questão de preguiça, é uma questão de insegurança e desinformação. Eu sou formado há 33 anos, só que eu tive muitos privilégios, né? Um deles foi eu poder ficar na faculdade como monitor, inicialmente, depois como professor. Então, eu tive a oportunidade de ver centenas e centenas de casos, né? Eu tive a oportunidade de ficar 9 anos fazendo pós-graduação, então eu tive a oportunidade de estudar profundamente o assunto. E 13 anos numa equipe de mestrado, onde eu pude conversar com o professor da fixa, da removível, da oclusão. Então, grandes mestres que me ajudaram. Então, assim, quando você vai atrás da informação científica, quando você aprende, você não tem preguiça. Pelo contrário, né? Porque quando você não seleciona o dente, você vai ter remontagem, problema. Então, você acaba trabalhando muito mais, né, do que se você tivesse selecionado o dente. Você tem muito mais desprazer. Só que o despreparo e o desconhecimento leva a delegar para o protético que, mesmo não tendo as informações suficientes para selecionar o dente, ele conhece dente, ele conhece largura do plano, ele conhece oclusão, então ele acaba assumindo essa responsabilidade. Então, eu acho que muito mais do que a preguiça do dentista é a desinformação, né, do dentista e a insegurança dele selecionar dentes. Por isso que amanhã, além dessas dicas que eu dou para a seleção, é importante esse provador para que ele veja se ele está indo no caminho correto ou não, ok? Esse é um caso bem emblemático que eu mostro, porque eu acho engraçado, né, que o pessoal fala muito em harmonização facial, e eu digo para vocês, dentistas, vocês sabem do que eu estou falando. Não existe cirurgia plástica, não existe harmonização facial que dê esse resultado. Esse caso eu já mostrei várias vezes. Olha só, pessoal, olha o colapso que tem. E da mesma maneira que eu mostrei o Frederico, sem os dentes, isso daqui, o Frederico, né, eu só fiz aqui o músculo masseter, mas não tem só o músculo masseter. Você tem um monte de músculos do fechamento ali. Então, isso que acontece com o Frederico, acontece com as pessoas que estão aí recebendo próteses com a dimensão vertical de oclusão pequenas. Agora, se você perceber aqui, não só a dimensão está baixa, mas sempre, pessoal, 100% dos casos dos pacientes que perdem DVO, eles têm uma oclusão assimétrica. Vai para a esquerda ou para a direita. Observem que a esquerda do paciente está indo para a direita na foto, mas o paciente está fechando muito a boca e indo para a esquerda do paciente.
Por quê? Porque é impossível você perder uma DVO centralizada na RC. Não vai acontecer isso. Por isso que na técnica da clonagem terapêutica, eu ensino meus alunos a recuperarem a DVO primeiro, antes de reabilitar. Senão, você vai tirar um registro de mordida errado. Por quê? Existe uma simetria muscular aqui. O masseter de um lado está contraindo direito do masseter do outro. O pterygoideu lateral de um lado e do outro não estão simétricos. O pterygoideu medial não está simétrico, direito e esquerdo. Por isso que quando você vê um resultado nesse nível, aonde você transforma a pessoa, e eu falo assim embaixo, não existe cirurgia plástica, não existe harmonização facial injetável invasiva com esse resultado. Não existe, porque a reabilitação protética, né, a nossa harmonização facial, ela é capaz de não só preencher, né, o lábio, não só preencher através do suporte da prótese, mas ela consegue reposicionar os músculos da face. Uma paciente minha que eu estava fazendo uma prótese total, ela chegou para mim e falou, semana que vem eu vou fazer, já que eu estou fazendo a prótese, fazer uma harmonização facial. Eu falei, não faça, pelo amor de Deus. Espere a prótese. Eu falei, inclusive, foi bom você ter me falado isso, porque eu vou colocar no meu anamnese se ela pretende fazer algum preenchimento facial, alguma ácido hialurônico, algum tipo de procedimento injetável. Por quê? Porque se ela falar que sim, eu vou falar não faça antes de eu entregar a prótese, que pode ser que eu não precise mais fazer nenhum tipo de preenchimento. Observem o lábio do paciente e observe o lábio do outro lado. Porque quando você começa a perder DVO, não é só essa região, vai até embaixo dos olhos, porque toda essa pele vai sobrando e mexe em todo, não é só no terço inferior da face que a perda da DVO ela atua em muito mais. Então, vejam, a estética do repouso é a DVO recuperada, é uma DVO ou uma MIC centralizada, é um bom suporte labial e é um planejamento do quanto que eu quero de visibilidade dos dentes em repouso. Então, esses 4 fatores vão levar a uma recuperação facial muito grande. E, Osmar, como é que você faz? Bem, no curso da clonagem terapêutica online, eu ensino todos os protocolos para determinação de DVO, que são, na verdade, uma compilação de vários estudiosos, aqueles que eu acredito, como Silverman, Turner e Fox, eu fiz um protocolo, mas o que eu posso mostrar para vocês nesse curso, nesse espaço menor de tempo, é que eu sempre faço uma simulação imediata. O que é isso, Osmar? Uma simulação imediata é uma coisa que você e qualquer profissional tem no consultório, algodão e cera utilidade. Então, você vai pegar um pouquinho de cera utilidade, você vai acrescentar na oclusal dos dentes e pedir para o paciente morder, não até o final, senão ele vai voltar à DVO antiga, mas até a DVO que você ache que seja funcional e estética. Mas qual é essa DVO? Bem, você pode usar os protocolos que eu explico ou que você vai encontrar nos livros, ou você pode usar inicialmente Turner e Fox, que é a contemplação facial. Você olhar o paciente de frente e de perfil, né? E ver se ele não está protruindo a mandíbula, ver se ele está com uma harmonia facial agradável. E aí você pega um pouquinho de algodão, se não tem suporte facial, suporte labial, pega um pouquinho de algodão, joga um spray de água, leva para baixo do lábio e modela com seus dedos. Ou seja, você está fazendo uma simulação imediata, no primeiro dia que o paciente chegou no teu consultório, e aí você vai fazer uma coisa que é fantástica. Você vai tirar fotos antes de fazer isso, de frente e de perfil, e você vai fazer fotos depois que você fizer isso. Então, quando o paciente ele chega no seu consultório assim, e você tem esse tipo
de simulação imediata, e na hora o paciente, você começa a falar, o paciente fala, você está vendo essa distância aqui, como aumentou da ponta do nariz para o lábio? Você percebe que o seu lábio não ficou tão achatado, né? Ele espraiado, ele ficou menos vertical e mais horizontal, você ganhou volume. Perceba que o seu músculo mentual, que está com os poros abertos, né, ampliados, ele já ficou mais contido aqui, né? Então, o sulco nasogeniano mais suave, a própria sobra de pele aqui nos olhos. Então, quando você mostra para o paciente, 10 minutos depois, a simulação imediata de perfil e de frente, e aí você tem um falso classe 3 do lado esquerdo e um verdadeiro classe 1 do lado direito, e é lógico que você pode falar assim, Osmar, mas é essa DVO do lado direito? Pode ser que não seja, pode ser que seja 2 milímetros a mais, mas nesse momento você pode pegar o compasso de Willis, medir, e aí a partir desse número você faz a recuperação da DVO na prótese antiga, como nós indicamos, para que toda essa musculatura entre em harmonia facial e você tenha a possibilidade de tirar um registro de mordida bem tranquilo, sem ter que você brigar com a mandíbula, porque essa mandíbula do lado esquerdo é um cavalo chucro. Você não vai conseguir manipular essa mandíbula, porque ela está toda doente. Essa mandíbula você vai conseguir levar para a RC de uma maneira muito tranquila. Então, a simulação imediata eu faço rotineiramente no meu consultório. O paciente chegou que nem do lado esquerdo, eu olho, faço a simulação, faço a mensuração na regra e falo, muito bem, planejamento da DVO inicial, por exemplo, 5,7. O paciente chegou com 5 e esse é o planejamento 5. Então, na minha ficha clínica já existe um lugar para eu colocar 5,7. Se vai ser 5,6 ou 5,8 ou 5,9, eu ainda não sei. Porque depois que eu recuperar a DVO na antiga, quando eu for clonar, fazer a prótese nova, existe um reposicionamento muscular que pode ser que eu perceba que esse paciente ainda precisa um pouquinho mais. E aí, na técnica da clonagem, no registro de mordida, eu ainda recupero mais um pouco. Mas já é um ponto de partida muito importante para que você tenha, tire o paciente de uma doença e leve ele para uma normalidade antes de você fazer as próteses novas. Olha um outro caso aqui. O antes e o depois. Isso é harmonização facial, com certeza. Eu não estou falando que o outro não seja, mas isso é harmonização facial. Então, você tem um mentual bem hipertrofiado do lado esquerdo, um mentual mais relaxado, e eu não troquei de prótese ainda. Eu apenas fiz a terapia preconizada na clonagem, que é recuperar a DVO, deixar os dentes sem cúspide para que a mandíbula se reposicione no sentido horizontal e vertical. E você percebe o sulco nasogeniano, o sulco nasolabial bem menos pronunciado, você percebe um lábio muito disforme do lado esquerdo, um lábio melhor do lado direito, você percebe a ponta do nariz se aproximando do tubérculo do lábio de um lado, um espaço maior do esquerdo, e eu nem troquei de prótese ainda. Então, isso chama-se terapêutica. Terapêutica chama-se tratar as doenças. Eu tenho que tratar as doenças. O paciente chegou assim doente, eu transformei ele nesse paciente sem doença e, a partir daí, eu vou fazer a minha reabilitação. E isso se repete, caso após caso, né? Sulco nasogeniano bem pronunciado, sulco melhor, distância ampliada entre a ponta do nariz e o tubérculo do lábio, né? O mentual, uma simetria facial melhor, e aí isso vai, né? O suporte labial melhor, né? Imagine um rolo compressor que começa a achatar o seu rosto aqui de baixo. Você imagina o que acontece? A parte inferior do olho, tudo isso fica lábio, nariz, mento, os músculos da bochecha, tudo alterado. Então, esse rejuvenescimento, ele é importante através do planejamento da nossa estética do repouso, que é suporte labial, que é simetria, né, da DVO ou mic centralizado, ou seja, a posição da mandíbula no sentido horizontal bem centralizada, uma DVO, né, ali, e a visibilidade dos dentes.
E isso aqui, ó, tudo vai se repetindo, tá vendo? É tudo igual, pessoal. O rosto humano que perde DVO é igual. A simetria facial, por quê? Perdeu o DVO, pode ter certeza que perdeu a relação cêntrica. Os côndilos não estão mais fechando numa posição centralizada. E no momento que você leva saúde para esse paciente, como é que você leva? Através de técnicas diretas, né? Onde eu vou... Veja, eu não troquei a prótese ainda, mas eu já fiz a minha harmonização facial. Eu já fiz através da recuperação da DVO, reposicionamento da mandíbula no sentido horizontal. E depois eu vou planejar um suporte labial, se eu vou aumentar ou não, e quanto vai aparecer de dente, ok? Mas dá para ver sempre repetição. Assimetria associado à perda de DVO. Então, pessoal, quem ainda não me segue, eu tenho aqui no Facebook, no Instagram e no YouTube, como professor Osmar Castro. Você quer que todas as minhas postagens estejam num único lugar? Instagram, Prótese Total na Clínica. Ali eu sempre replico o que eu publico no Insta e no Face. Olha como eu estou jovem, no Insta e no Face, eu não falo mais Instagram e Facebook, é no Insta e no Face. Você pode procurar Prótese Total na Clínica e você vai ter todos os meus posts num único lugar. Isso é muito interessante para que você não fique pensando onde eu vi aquele vídeo, aquela parte que os mais explica alguma coisa. Eu tenho um canal no YouTube que, graças a Deus, em breve eu receberei a plaquinha de 100 mil inscritos, estou com mais de 96 mil inscritos, que são dicas para paciente. Os pacientes realmente estão muito perdidos, com profissionais que estão fazendo mais preocupados com a quantidade do que a qualidade. Então, esse canal serve para alertar os pacientes. Ah, mas que tipo de alerta? Dentistas querem fazer implantes sem uso da tomografia, né? Dentistas querem fazer prótese total com uma única moldagem, sem fazer moldeira individual. Aí eu explico para o paciente quem ele deve procurar, porque eu acho que a gente tem que elevar o nível da prótese total, elevar o nível da odontologia, e só se eleva o nível, né, mostrando as coisas que não se devem ser feitas e as coisas como devem ser feitas. E são coisas básicas, hein, pessoal? Não é que eu estou falando nada de outro mundo de pós-graduação. Isso é ensinado na graduação, né, a fazer moldeira individual para uma prótese total, é ensinado na graduação pedir uma tomografia para fazer o implante, é ensinado na graduação fazer descansos e planos de guias para uma prótese parcial removível. Se não se faz, aí eu acho que esse canal ele é um alerta para mostrar para os pacientes a importância de selecionar um bom dentista, um bom protético. Por quê? Porque a boca é dele, né? E a perda óssea é dele, né? O desconforto é dele, a dor é dele. A falta de autoestima é dele. Então, graças a Deus, esse canal, que é o Dr. Osmar Castro, ele tem crescido, eu nem esperava tanto, estamos quase... O YouTube, ele manda uma placa para a casa da gente quando a gente atinge 100 mil inscritos, e eu estou muito feliz que daqui a uns 2 meses nós vamos atingir essa marca, para vocês verem quantas pessoas necessitam de informação e quantas pessoas andam sofrendo na mão de profissionais que não levam a sério a sua profissão, não estudam. E assim, você escolheu medicina, você escolheu fisioterapia, você escolheu a área de prótese dentária, protético, dentista. Não tem opção de não estudar, não existe essa opção. Falar assim, eu faço assim há mais de 10 anos lá na minha clínica, no meu laboratório, não serve para nada se você não tiver como suporte a informação científica. Porque não é à toa que existe pesquisa, né? E as pesquisas estão aí para dar suporte para nós, profissionais da área de saúde. Senão, não teria toda essa polêmica. Vamos fazer a vacina, não precisa pesquisar nada, vamos sair vacinando, né? Então, não é bem assim. A ciência necessita de um suporte científico para proteger as pessoas. E é isso que eu quero mostrar, não só para os dentistas protéticos, mas para os pacientes, através do meu canal. Deixa eu dar uma repassada aqui, pessoal. O pessoal do YouTube, que quando eu compartilho a tela, eu acabo não vendo, né? Olá, Marlene, boa noite, Getúlio, Valdo, Hugo, muito obrigado. Itaqui, São Paulo.
bichectomia, né, professor? Eu não vou entrar nessa parte de bichectomia, porque, assim, existe uma odontologia que a gente chama de raiz, e essa odontologia, vamos tirar a bichectomia, nada contra. Se a pessoa quer ficar com o rosto mais afilado e fazer, ok. Mas eu digo o seguinte, que nós protesistas, eu pelo menos como protesista, não sinto necessidade nenhuma de fazer harmonização facial, porque isso é o meu dia a dia no consultório. Eu transformo o rosto das pessoas. Como? Conhecendo a odontologia de raiz, a DVO, a MIC, né, a seleção de altura de dente, largura de dente, cor de dente, disposição de dente, forma de dente, alinhamento de dente. Então, tudo isso é o dia a dia, isso me dá prazer e é suficiente. Aqueles que querem militar pela harmonização, ok, mas não esqueçam de perguntar para o seu paciente se ele for trocar suas próteses, que é melhor ele trocar suas próteses antes para depois aplicar, até porque se o paciente tem uma assimetria, não adianta aplicar mais aqui, menos aqui, porque a prótese vai corrigir a assimetria. Então, a prótese, a troca da prótese deve preceder a harmonização facial, ok? Feita de uma maneira mais invasiva. Marcelo esperando Harmonia. É em janeiro, hein? Agora em janeiro, Marcelo, eu vou estar lançando o Harmonia, que é um curso de 4 módulos online, onde eu vou estar mostrando toda a minha filosofia desses 9 anos de estudo ali na USP, nas minhas defesas de dissertação de mestrado e doutorado, que eu compilei vários protocolos para que o dentista possa selecionar esse bendito desse dente e parar de dar de dor de cabeça para o protético, ok? Né? Com certeza, José Márcio, o dentista tem que passar as informações aos técnicos, mas veja, eu seleciono meus dentes e eu monto meus dentes, ok, mas se eu só selecionasse meus dentes e eu mandasse para o protético montar, a única informação que precisa é o plano de orientação bem feito, com as linhas bem feitas, e o que eu chamo de GUES, que é o Guia Estético de Silicone, que eu faço para todos os casos. Para quê? Para que o protético não perca as informações do plano, porque no momento que ele abre uma loja para montar os dentes, ele já perdeu linha média, tudo, não adianta montar, riscar no antagonista onde há linha média, que ela vai se perder, e aí o protético devolve o GUES, que é o Guia Estético de Silicone, para o dentista, mostrando que ele conseguiu replicar o dente naquela posição. E aí, cada um faz a sua parte com excelência, e esse time dentista e protético vai ser muito interessante, vai dar certo, né? Olá, Manuel, Sandra, Aloísio. Com certeza, remontagem, José, dá muito mais trabalho. O Tomás Gomes, que Deus o tenha, infelizmente perdemos o ano passado, ele brincava, né? Porque ele falava assim, o dentista escrevia assim, nossa, Tomás, ficou linda a montagem, parabéns, só 2 milímetros empurra a linha média para a esquerda, só isso. Aí o Tomás dava risada, tipo, ele não tem noção do que é desviar 2 milímetros a linha média numa montagem dupla, vai ter que montar tudo. Então, para evitar esses dissabores, né? Obrigado, Lúcia. Tamo junto aí, Marilene, Alexandre. Vamos curtir aí, Adélia, vamos curtir. Aumenta a tela, e agora já foi, hein? Mas eu acho que agora voltou, porque eu fico pequenininho para a tela ficar grande, né? No Instagram eu acabo fechando aqui, mas vocês têm a tela inteira, tá? Chegou, quem chegou? Calebal, Honório, olá. Lúcia, obrigado para você também, Lúcia. Muito bem a todos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Depois da prótese pronta, tem jeito de retirar os dentes para fazer outra prótese? Olha, Maria Erlane, eu não consigo. As minhas próteses todas, elas têm um reforço metálico interno que vai, tá vendo um acinzentado? Vai de ponta a ponta aqui, tá? E os 6 pininhos que entram aqui. Então, retirar esse dente é complicado. Se o protético não fez esse reforço metálico, é até possível tirar, montar, mas assim, dá trabalho e precisa ver se compensa todo esse trabalho, tá, de custo, porque por isso é que a prova dos dentes em cera é tão importante, para não finalizar e depois ter esse dissabor de não ter gostado, né? Não parece a mesma pessoa. Inclusive, Adélia, eu mostrei uma vez essa foto, falaram assim, não é a mesma pessoa. Eu falei, então tá bom, foi Photoshop, né? Obrigado, Tamires. Então, Daniel Vieira, meu nome também, meu xará.
Daniel, a técnica da clonagem terapêutica é uma técnica muito completa, foi idealizada por mim e pelo professor Tomás Gomes. Nós temos, deixa eu pegar aqui, ó, nós temos 2 livros, esse aqui é o segundo livro da clonagem terapêutica, tá bem? Ah, tá aqui, ó. Nós temos um outro livro, esse aqui foi o primeiro em 2009, esse aqui o segundo em 2015, essa é a versão mais ampliada que a gente colocou over dentro também. Nós fazemos diretamente, opa, caiu tudo, quebrou meus livros. Nós fazemos diretamente na prótese antiga, tá? Então, se é uma prótese inferior e superior, uma dupla, eu faço na inferior, eu coloco resina quimicamente ativada diretamente nos dentes. Eu não gosto de fazer nenhum tipo de placa, porque a placa tem micromovimentos e não estabiliza tão bem a ATM. Então, nós fazemos aqui a recuperação da DVO. O paciente morde e não vai até o final, até onde eu quero, e ele vai fazer uma indentação nos dentes. Mas eu marco com grafite a parte mais funda e deixo plano. Por quê? Eu quero recuperar não só a DVO, mas eu quero dar liberdade para a mandíbula no sentido horizontal, por isso que eu não deixo cúspide nessa fase. Então, a prótese do paciente vai funcionar como uma placa relaxante. Então, eu vou recuperar a mandíbula no sentido horizontal e vertical. Quando eu for fazer a nova, toda essa musculatura já está com os vetores de força ideal. Então, aí eu clono essa prótese, faço uma duplicação, e ele já vai me dar a DVO e a posição da mandíbula. Aí eu coloco Godiva de alta temperatura de plastificação, faço um registro, uso essas próteses como modelo individual, a cópia, o clone, que é uma modelo individual dentada, transferindo todas essas informações, dimensão vertical, posição da mandíbula para a prótese nova. Tá? Em fevereiro, nós estaremos abrindo a nossa 9ª turma da clonagem terapêutica. Nós já temos centenas de alunos, nós começamos bem antes da pandemia a fazer um curso online da clonagem que democratizou esse curso. Antes, durante 13 anos, eu só ensinei a clonagem terapêutica na São Leopoldo Mandic, no curso de mestrado, e aí era um grupo de 20 alunos que demorava 30 meses para acabar o curso. Agora, com o curso online, nós temos alunos do Reino Unido, da Bélgica, do Paraguai, da Bolívia, do Acre, do Rio Grande do Sul, de Amazonas, Manaus. Nós temos alunos do Brasil inteiro, da América do Sul e da Europa. Nós já tivemos vários e popularizamos, porque o curso online ele é muito intenso. Eu falo todas as minhas aulas durante 3 anos, o aluno pode ver e rever, e eu faço 8 entradas ao vivo, uma vez por semana, para resolver dúvidas, para mostrar vídeos clínicos, é muito bacana. Tem exercícios práticos de resina, eu ensino muito a mexer com resina. Teve até uma pergunta essa semana no Face, quebrou um dentinho da prótese, como é que eu faço? Quer dizer, o dentista não tem noção, né, como a resina acrílica ela quebra o galho no consultório. Então, como toda a terapia da clonagem, isso que eu estou falando, ela está intimamente ligada ao domínio da resina acrílica, no início do curso eu mostro todos os protocolos para trabalhar com resina quimicamente ativada, seja ela de reembasamento, seja ela para pequenos concertos, seja ela para recuperação da DVO, é muito interessante. Em fevereiro eu vou estar lançando o Clonagem 9, e agora em janeiro o Harmonia, com 4 módulos também bem completos, só que aí é só planejamento estético, e não é só de total, serve para protocolo, serve para prótese fixa, faceta, qualquer reabilitação que você perdeu a referência estética anterior, é um bom curso para você ajudar a selecionar as inclinações, linha média e posição do dente na arcada, tá? Professor, dá para recuperar a DVO de dentes permanentes desgastados com o tempo? Dá sim, Silvio. Normalmente é a mesma filosofia. Isso que eu falei aqui, ó, ele serve também para dentado. Então, você monta no articulador, tá? Com registro de mordida já recuperando a DVO, pede para o seu protético inserar, aí você vai ter que decidir se ele vai inserar embaixo, inserar em cima, um pouco em cada, isso quem vai, porque a DVO é essa, mas qual a estética? Aí a estética é que vai comandar se vai inserar só em cima, só embaixo, ou em cima e embaixo. E aí,
Com esse enceramento, ele vai fazer um mockup, vai fazer em acrílico e você cimenta, e você prova isso, você recupera a DVO e a estética através desse provisório. Tá? Não invasivo, ele é só cimentado. Por quê? Assim você vai ter as respostas clínicas para você poder fazer sua reabilitação bucal. Aí você pode tirar um lado provisório, fazer um laser aqui de cerâmica que dá o apoio, depois você troca o outro lado, e aí você vai montando novamente a sua reabilitação através desse protocolo provisório. Sempre passar pelo provisório, tá? O tempo para trocar prótese, confeccionar uma nova, José, isso depende de cada caso, tá? A literatura científica, ela fala em 4 a 5 anos, tá bom? Eu consigo, hoje, com a clonagem, que a gente recupera DVO antes, tudo, inclusive recupera a borda da prótese, eu não faço correção da borda na moldagem anatômica, eu faço tudo antes. Eu estou conseguindo trocar uma prótese 7, 8 anos depois. Então, eu estou quase dobrando o que a literatura científica preconiza. Mas, lembrando que eu faço controles semestrais, tá? Eu nunca deixo o paciente sem assistência. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no Insta. Erlane, já respondi a Erlane. Olana Brito, que bom que você pegou um pouco da aula. Meu amigo da especialização, quem é? Manezal Massário. Já está encontrando aqui. Volume labial e simetria labial influencia muito na quantidade de dente que vai ser mostrado. Então, isso daí, Barreto, seria uma aula só. Isso foi uma das coisas que eu mais modifiquei. O que eu posso te adiantar é o seguinte: não se baseie pela estética do repouso, o comprimento do plano de orientação superior, tá? Porque digamos que você deixou 2 milímetros aparecendo aqui, ó, de ponta de dente, ó. E aí o paciente ri, ele é linha de lábio alta, vai aparecer 1 quilômetro de gengiva. Então, você tem que determinar essa altura do plano pela DVO e pela análise do linha do lábio superior, se ele vai ser linha de lábio média, alta ou baixa. E, para isso, você tem que associar a largura do dente, compatível com o rosto do paciente, a altura do dente, compatível com o rosto do paciente, a dimensão vertical de oclusão, né? E o quanto você vai ter de visibilidade para dentes ou gengiva ou dentes e papila. Então, é uma análise bem diferente que eu faço, que é uma análise através da visibilidade do sorriso e não da visibilidade do repouso, tá bom? Deixa eu ver aqui. Obrigado, César. Obrigado, Rosiette. Professor, poderia explicar sobre a angulação dos dentes no momento da escolha? Angulação? Como assim? Tá. Os posteriores, né? Ó, o que eu posso dizer, faltam 5 minutinhos aqui, pessoal, mas o que eu posso dizer é o seguinte: eu não gosto de dente sem cúspide. Cúspide zero, eu odeio. Eu gosto de cúspide zero para terapia, para reposicionar a mandíbula, mas eu acho que dente tem que ter cúspide. Se você pegar o Premium, por exemplo, 8, ele tem 5 graus de cúspide, gente, é nada, por favor. E a Cooser tem a de 5 e traz para o Brasil a de 30 ou 33, sei lá. Ou seja, ele é um dente não anatômico ou ele é um dente totalmente anatômico. Cadê o semi-anatômico que existe na Alemanha, o da Cooser, de 20 e poucos graus? Por que não trazer? Né? Então, assim, eu gosto dessa média, eu gosto de dentes semi-anatômicos. Eu não gosto de oclusão lingualizada, eu não gosto da cúspide superior tocando embaixo e um buraco aqui na vestibular, que entra o lábio ali, mordisca. Eu não gosto. Eu gosto do contato ABC. Eu gosto de uma oclusão, de preferência dentes de 22 graus. Mas eu tenho um dentado inferior com cúspides altas e o superior não é dentado. Ok, você pode usar até um Cooser 8 de 33 graus ali. Né? O de 5 graus é o Idealis. Idealis é de 5. Aí você usa um Cooser 8, né, que tem bastante ângulo. Agora, uma dupla com 33 graus, misericórdia. Os protéticos devem estar
com cabelo, pouco cabelo em pé, que nem o meu. Gente, quem quer montar um dente de 33 graus, uma PT dupla, fazer oclusão balanceada, é muito difícil. Então, eu gosto de dentes semi-anatômicos em torno de 20 graus, 20 a 22 graus, tá bom? Como é, por exemplo, o Vivodente S, tem essa angulagem, eu gosto dessa média, porque ele tem cúspide para mastigar e ele é fácil ajustar, ok? Pessoal, falta 3 minutinhos. Gostaria de desejar imensamente agradecer a presença de vocês. Queria dizer que nós estamos num momento extremamente complexo, mas eu vou dizer para vocês, Deus existe, obrigado por estarmos respirando, obrigado por vocês estarem atrás da informação científica, isso é muito importante para mim. Todo professor gosta de pergunta, ele gosta de ensinar, existe um ditado que diz: o aprendizado é um círculo que só se completa quando você ensina o que você sabe para alguém. E é o grande objetivo de todo professor, é ensinar. E por que ele gosta de ensinar? Mais do que nunca na área da saúde, porque eu tenho certeza que se vocês acertarem mais, o seu paciente vai ficar mais feliz, com mais conforto, mais autoestima, e isso é o verdadeiro pagamento. Fiquem com Deus aí. Amanhã, 20 horas, tem mais. Obrigado, YouTube. Obrigado, Insta. Trying so hard to in my face. You like to hang around different dudes every night and new high. I bet that you would steal my oxygen if you could. Suicide, come on, step away, you would pay. You can call me out when you're gone. It's me, no one else but me. Get the end, you're out. To the side, come on, step away. You can call me out. You got excuses for everything. I'm the music, can't steal my wind. Put a pin in it, set your lips on the real eclipse. Don't look at me in the sex. Can't wait for that fight. I'm not the light, but I'm always lighting up tight. Oh, to the side, come on, step away, you would pay. You can call me out. Tchau, pessoal. Obrigado. Fiquem com Deus.